Vamos resolver agora uma questão que exige conhecimento de proporção do candidato e que foi cobrado no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, organizado aqui pela banca CETRED. Vamos lá para o enunciado. No evento, a razão entre o número de mulheres e o de homens é de 14 para 11. A porcentagem de homens na festa é de... Vamos representar matematicamente o que está falando aqui nesse enunciado. Para o número de mulheres, a quantidade de mulheres, nós vamos utilizar a letra M de mulheres, e para a quantidade de homens, nós vamos utilizar a letra H de homens. Então, o que ele está falando aí? A razão entre o número de mulheres e de homens é de 14 para 11, ou seja, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens, assim como 14 está para 11. Essa é a interpretação desse resultado. Então, primeiro, a gente precisa se atentar até aqui em 14 para 11, para depois a gente achar a porcentagem de homens. Veja que nós temos aqui duas frações, né? Então, duas frações igual, né? Então, é uma igualdade entre duas frações. E aí, quando a gente tem uma igualdade de duas frações, nós temos uma proporção. E para resolver, para encontrar o valor de M e de H, nós vamos utilizar uma propriedade das proporções. Qual que é essa propriedade aqui das proporções? Ela diz que, numa proporção, se eu somar o primeiro e o segundo termo da primeira razão, né, o primeiro termo é o numerador, aqui no caso M, e o segundo termo é o denominador, no caso H. Então, se eu somar M com H e dividir por um dos dois termos, eu vou dividir por H. Isso aqui é igual a soma do terceiro e do quarto membro da proporção, ou seja, 14 mais 11, dividido por 11, porque a primeira eu dividi por H e a segunda, então, eu vou dividir por 11. Tá? Estou dividindo pelos denominadores mesmo. Isso aqui, então, implica que o número de mulheres mais o número de homens dessa festa sobre o número de homens, ou seja, veja que o M mais total de mulheres mais o total de homens é o total de pessoas na festa, né? Porque a festa é composta por homens e mulheres. Isso aqui é igual 14 mais 11 é igual a 25 sobre 11. Então, nós temos essa seguinte relação aqui. M mais H está para H, assim como 25 está para 11. O que a gente pode fazer aqui no caso? Nós podemos trabalhar com o inverso dessas duas questões. Ó, veja que a gente está trabalhando agora com essa expressão aqui, olha. Essa igualdade entre essas duas razões. Em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente? O que a gente precisa calcular aqui é a porcentagem de homens na festa. Como que a gente calcula a porcentagem de alguma coisa? Sempre a porcentagem de alguma coisa é o total daquela coisa sobre, né, é a quantidade daquela coisa, no caso a quantidade de homens, sobre o total de pessoas na festa. Veja que aqui, olha, eu tenho o inverso, eu tenho mulheres mais homens é igual ao total sobre homens, mas eu quero o inverso. Então, eu posso trabalhar com isso aqui. O que eu faço em um lado de uma igualdade, eu tenho que fazer do outro, né? Então, eu vou trabalhar com o inverso dessas duas frações aqui. Olha, veja que aqui eu tenho M mais H sobre H, eu posso colocar H sobre M mais H. M mais H, no caso, é o total, tá? O total de pessoas que estão na festa. Como eu peguei o inverso dessa fração, isso aqui é outra propriedade, tá, das proporções. Eu vou trabalhar com o inverso dessa aqui. O que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, o segundo membro, a princípio, era 25 sobre 11. Como eu peguei o inverso, então eu vou pegar aqui, olha, 11 sobre 25. Bom, agora eu tenho outra proporção, olha. O número de homens está para o total de pessoas, de mulher mais H, assim como 11 está para 25. Então, o número de homens sobre o total, esse é o total, veja que é exatamente o que eu quero aqui, olha, que é a porcentagem, aqui eu vou
Essa fração representa a porcentagem, é a parte do todo. Sempre que eu pego a parte e divido pelo total, eu estou pegando a porcentagem dessa parte, tá? Em relação ao total. Então, ó, homens sobre o total, a quantidade de homens sobre o total é igual a 11 sobre 25. Agora eu já posso fazer esse cálculo, tá? Vamos fazer aqui no canto. Quanto que fica 11 dividido por 25? Veja que eu não consigo multiplicar nenhum número por 25 que é igual ou menor que 11. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui, vírgula, e aumentar um zero aqui. E aí, o que eu faço? Se eu multiplicar 4 vezes 25, eu vou obter 100. 110 menos 100, aqui é menos, né? Eu obtenho 10. Eu quero continuar o cálculo, eu vou colocar mais um zero aqui. Que número que eu multiplico por 25 dá 4 de novo? 4 vezes 5 dá 100. 100 menos 100 é igual a zero. Veja que o cálculo deu exato. Então, olha, o número de homens sobre o total de pessoas na festa é igual a 0,44. Tá? Isso aqui é a representação decimal. Para representar decimal em porcentagem, eu vou ter que fazer a divisão por 100. Então, 44 centésimos é 44 sobre 100. 44 centésimos. 44 sobre 100 é 44 por cento. Mais uma vez, 44 sobre 100 ou 44 por 100 é igual a 44 por cento. Portanto, olha, a porcentagem de homens na festa é de 44% aqui, olha, o que torna a nossa alternativa B de bola o gabarito dessa questão.